mais uma vez. Bom dia a todos e todas. Que bom estarmos mais uma vez nessa manhã, nessa devocional do jejum de Daniel. E nós louvamos a Deus, pela vida de cada um que tem estado conosco. Tem sido um tempo de bênção, um tempo de renovo, um tempo de edificação para as nossas vidas. Deus tem falado muito ao nosso coração. E nós cremos que continuará assim. Estamos caminhando aí para finalizar a nossa segunda semana, já caminhando também para o final do nosso projeto, na última semana, mas nós já podemos ver, como Deus tem sido generoso, misericordioso, bondoso para conosco, como Ele tem nos abençoado. Nós vamos então orar pela vida da Socorro, que vai estar compartilhando o devocional nesta manhã. Cremos que será também um tempo de grande bênção para as nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome por mais esta manhã, pela oportunidade que temos, Senhor, de nos aproximarmos mais de Ti através da Tua palavra, da comunhão dos irmãos, e clamamos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor continue ministrando ao nosso coração, avivando o nosso ser e nos despertando para uma maior intimidade contigo, com a Tua palavra. E também, ó Deus amado, nós queremos que o Senhor continue intervindo, agindo com poder sobre, ó Deus, a Tua igreja, sobre a nação brasileira, sobre as nossas vidas, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre a vida da Socorro, Deus, que ela seja esse instrumento nesta manhã, no compartilhar da Tua palavra. Oramos, gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Socorro, está Amém. contigo. Amém. Bom dia a todos. O texto de hoje, o tema de hoje é Enchei-vos do Espírito Santo. E o texto é Efésios 5,18, que diz assim: Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E eu queria ler também João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O termo que geralmente é traduzido por Espírito nas traduções bíblicas mais conhecidas, o termo em hebraico é o ruá, e o termo grego no Novo Testamento é o pneuma. E ele significa literalmente vento, sopro ou respiração. Então, ele significa vento, espírito, alento, hálito divino, sopro de vida. Com esse sopro, Deus deu a vida ao primeiro homem feito à sua imagem e semelhança. Então, se a gente pensar que o próprio texto ele descreve o Espírito Santo como um sopro, como um vento, o Espírito Santo é a respiração de Deus em nós. É ele que nos conecta, é ele que nos guia na direção que Deus deseja que nós sigamos, né? Se ele é um sopro, se ele é um vento, ele é o sopro que arranca a poeira da religiosidade de dentro de nós, né? Conforme nós vamos caminhando, não tem como a gente não pender um pouco para a religiosidade, mas Cristo fala que o Espírito é o Espírito da verdade e ele, 1 João também diz que ele nos ensina acerca de toda a verdade. Ele nos guia sempre para a palavra, ele nos direciona sempre para aquilo que vem do Senhor. A necessidade de nós nos encher do Espírito é uma ação contínua. Se a gente pensar que o Espírito Santo é um sopro, a gente pode pensar que é como o oxigênio nas nossas vidas. Só que a ação do oxigênio em nós, ela nos mantém vivos. Mas a ação do Espírito em nós, ele nos dá vida. Porque há uma diferença em a gente estar vivo e a gente ter vida. Essa é a diferença que Cristo diz que nós teríamos ao receber o Espírito Santo. O mundo não o conhece, o mundo não o vê,
mas nós estamos em constante conexão com a Trindade por meio do Espírito Santo. Se ele é um vento, se ele é um ar, ele nos movimenta e nos orienta para vislumbrar o reino e as coisas do reino. Diante de tantas circunstâncias difíceis que nós vivemos e das nossas próprias circunstâncias internas, né, as nossas emoções muitas vezes adoecidas, o Espírito Santo, ele nos faz vislumbrar não apenas as dificuldades, mas ele nos faz vislumbrar o reino e a nossa participação nele. E como apesar das dificuldades, nós podemos ser úteis ao reino, participantes desse reino e termos uma vida plena desde aqui. Porque como eu gosto sempre de dizer, porque eu aprendi, o reino ele já é e ainda não. Esse encher do Espírito, ele deve ser uma ação contínua. Ele deve ser um relacionamento contínuo, né? Assim como a ação de respirar, ela é natural, né? A gente só percebe que falta o oxigênio quando a gente tem dificuldade de respirar. É uma ação natural. A nossa ação, o nosso relacionamento com o Espírito deve ser tão natural quanto essa ação que nós temos de respirar. Esse é o desejo de Deus para nós, que nós estejamos sempre conectados, que nós estejamos sempre sob a influência, sob a direção, sob o conselho do Espírito Santo. Por isso a necessidade que a gente tem de manter esse relacionamento dia a dia, porque é um relacionamento, porque o Espírito é a terceira pessoa da Trindade. E como eu disse antes, essa ação ela tem que ser natural. A gente não precisa esperar uma conferência, a gente não precisa esperar o culto de domingo, a gente não precisa esperar um grande movimento para pedir pelo sopro do Espírito sobre as nossas vidas. Esse mover ele tem que ser diário, esse movimento tem que ser diário, essa conexão com o Espírito ela tem que ser diário como uma respiração, porque esse sopro ele está soprando sobre nós, a gente só precisa perceber o seu movimento nas nossas vidas. Esse é o desejo de Deus para nós, que nós vivamos uma vida plena, caminhando sempre com o conselheiro, essa ação, esse sopro, esse vento. Ele vai agir no nosso interior, ele vai curando as nossas emoções, ele vai nos ajudando a caminhar diariamente. Sem essa conexão, sem o sopro do Espírito, se a gente não se encher dele diariamente, se a gente não manter esse relacionamento com ele todos os dias, a gente vai viver num estado eterno de pandemia. A gente vai precisar usar máscara sempre. A gente vai ficar sem respirar. Como diz aquela canção, né? Tu és o meu respirar. O Espírito Santo é a respiração de Deus em nós. Que nós possamos viver de forma que essa conexão seja tão natural quanto o ar que nós respiramos. Lembrando mais uma vez, o oxigênio ele nos mantém vivo, mas o Espírito Santo de Deus ele nos dá vida. É isso. Amém, Socorro. Que bênção, né? Que bênção. E que realmente a gente esteja aberto, né? Abertos a esse mover de Deus, a esse respirar de Deus na nossa vida, né? Nós vamos pedir a Socorro que possa orar por nós, clamar a Deus por nós. Temos 3 pedidos de oração hoje, né? 3 propósitos de oração hoje, que primeiro propósito é faça uma entrega total da sua vida nas mãos do Espírito Santo, né? Então, uma rendição total ao Espírito Santo de Deus, que realmente nessa manhã a gente se renda a Ele. Em segundo pedido de oração, segundo propósito, ore por um avivamento espiritual em São Paulo, né? A cidade que nós estamos como igreja. Claro, temos orado pela nação, mas hoje especialmente que haja um mover poderoso do Espírito Santo aqui na cidade de São Paulo.
Vamos orar também pelos pastores e líderes, né, da nossa igreja, para que Deus também possa nos encher com seu Espírito Santo, né, que sejamos cheios do Espírito Santo, possamos ser sempre guiados pelo Espírito Santo, que ele seja a nossa respiração, né, que ele seja realmente esse canal, né, maravilhoso de bênção na nossa vida. Então vamos orar com a vida da Socorro. Socorro, intercede por nós, clame por nós em nome de Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, nessa manhã nós queremos mais uma vez te agradecer, porque o Senhor é um Deus conosco. Amém, Porque o Senhor. Senhor caminha conosco, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, mas se importa com cada um de nós. Sim, E Deus. sabe tudo a nosso respeito, por isso nós rendemos mais uma vez, Senhor, as nossas vidas a Ti, nós rendemos tudo a nosso respeito, as nossas emoções, os nossos conflitos, as nossas alegrias, as nossas lutas, tudo está diante do Senhor, ó Pai. Amém. Nós clamamos para que o Espírito Santo de Deus sopre sobre as nossas vidas, para que Aleluia. Ele seja esse sopro, esse vento que nos traga vida. Amém, Senhor. Nós clamamos para que Ele nos influencie, para que Ele nos direcione, para que nós possamos ver todas as coisas por meio dEle. Amém, Senhor. Que diante das tempestades e das ventanias das circunstâncias da vida, o sopro do Teu Espírito possa nos manter firmes, Aleluia. possa nos manter caminhando, possa nos manter olhando para as coisas do reino, Amém. Senhor, acima de todas as outras coisas. Sim, Que essa ação do Teu Espírito seja contínua em nós, que a cada dia nós possamos nos encher desse ar que nos dá vida e que Amém. nos permite ser participantes da vida que há em Ti, Senhor. Amém, Senhor, Senhor. nós queremos orar pelo nosso estado de São Paulo, orar para que os ventos de um avivamento genuíno sopre sobre cada coração. Amém, Que não Senhor. seja apenas um mover de alguns dias ou um mover de algumas semanas, mas que seja um mover diário em cada coração e mente, Senhor. Porque Sim. nós sabemos que o avivamento genuíno ele começa em cada um de nós. Amém. E que juntos, como igreja, nós possamos fazer diferença, que nós possamos ser úteis ao Teu reino e aos Teus propósitos, Senhor. Amém. Por isso, nós clamamos para que o sopro do Espírito sopre, para que derrube todas as coisas velhas e antigas, Amém. para que o novo do Teu reino possa nascer, Aleluia, possa Senhor. surgir, Amém. em nome de Jesus, Pai. Nós oramos também para que esse vento sopre também sobre nós, como Sim. igreja, sobre Amém. os Teus pastores, sobre os Teus líderes, Amém. não apenas da nossa igreja aqui, mas da Tua igreja sobre a terra. Amém. E que esse vento, Senhor, que o vento do Espírito, que a ruá, ela sopre e derrube mesmo toda a religiosidade, toda a corrupção, toda a ganância, Sim. toda a falsa teologia, e que a Amém. Tua palavra reine, Senhor. Que a Tua palavra reine, que a Tua palavra que é viva, ela se propague, Senhor. Amém. Que o Senhor derrube todos os altares com o Teu sopro do Espírito. Aleluia, E Senhor. em nome de Jesus, Ele, que é a palavra viva, reine sobre todas as coisas, sobre todas as lideranças, sobre todos os projetos, Sim. em nome e para a glória do Teu reino, Senhor. Aleluia, Senhor, Senhor. todas essas coisas nós colocamos diante de Ti, porque nós sabemos que Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós Amém. confiamos no Teu nome. Nós confiamos que o Senhor é o Eu Sou. E Amém. sabemos que as nossas vidas estão diante de Ti. Por isso, nós te agradecemos pelo Teu amor eterno. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua provisão. Amém. Sabemos, Senhor, que o Teu sopro, ele sopra sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, Socorro. Que Deus continue te abençoando. Bênção de Deus nesta manhã
para as nossas vidas. Lembrando você que amanhã nós não estaremos aqui às 7 da manhã, né, mas receberemos o áudio, tanto no sábado quanto no domingo, mas na segunda-feira a gente retoma aí às 7 horas da manhã, caminhando já para a nossa última semana do nosso jejum de Daniel. Que Deus abençoe a todos, um dia aí muito abençoado na presença do Senhor. Amém. Amém. Bom dia a todos. Sou sempre bom te ouvir.